Um grande terremoto abalou o mundo inteiro, desencadeando a manifestação de dungeons por toda a Terra. Os monstros que emergiam dessas dungeons eram imunes a qualquer tipo de arma convencional. Os únicos capazes de combater os monstros eram aqueles que haviam recebido um poder sobrenatural conhecido como skills. Ao utilizar essas skills para derrotar os monstros, seus portadores podiam subir de nível, alcançando alturas inimagináveis. Essas pessoas passaram a ser conhecidas como Despertados. O protagonista desta história é um jovem chamado Kisaragi Tsukasa, portador da skill Copiar. Durante sua luta contra um Goblin, ele avança com velocidade e desfere um golpe, mas o ataque resulta apenas em um corte superficial. Sua skill Copiar falha ao tentar replicar a habilidade do inimigo, deixando Kisaragi visivelmente irritado. Em um momento de descuido, o Goblin, com os olhos ardendo de fúria, avança em direção ao protagonista, pronto para atacá-lo. Antes que algo acontecesse, uma pessoa conjura uma bola de fogo, que atinge o Goblin em cheio, desintegrando-o por completo. Enquanto o protagonista ainda estava caído no chão, uma pessoa o repreende, dizendo que ele não deveria ter tanta dificuldade para derrotar um inimigo tão fraco. Essa pessoa é Todo Kakeru, um despertado no nível 15, portador da skill O Mestre das Chamas. Nosso protagonista menciona que Todo Kakeru é amplamente reconhecido como a estrela brilhante da próxima geração de despertados. Nosso protagonista explica que as skills começaram a se manifestar em um seleto grupo de humanos quando as dungeons surgiram, e que essas habilidades são capazes de determinar a posição e a superioridade de um despertado. Todo diz ao protagonista para ser, ao menos, um pouco útil e o instrui a começar a coletar as pedras mágicas. Kisaragi comenta que a skill de Todo é considerada uma habilidade extremamente poderosa, capaz de manipular o fogo à vontade. Kisaragi explica que sua skill Copiar permite replicar a habilidade de um monstro, mas a taxa de sucesso é extremamente baixa. Além disso, ela exige que ele se coloque em risco, já que precisa se aproximar do monstro para usá-la. Com uma expressão lamentável, Kisaragi comenta que sua skill é uma habilidade inútil. Dois membros do grupo de Todo começam a criticar Kisaragi, perguntando quanto tempo ele vai demorar para limpar a dungeon e questionando por que ele não desiste, já que sua skill é considerada uma habilidade inútil. Todo se aproxima de Kisaragi, virando-se para os figurantes, diz que as coisas não são assim, esclarecendo que, na verdade, eles são companheiros. Isso deixa Kisaragi visivelmente desconfortável. Com uma fala fria, Todo pede a Kisaragi que, ao menos, tente aproveitar ao máximo sua skill de merda. Kisaragi comenta que a razão pela qual se tornou um aventureiro foi para tentar curar sua irmã mais nova, que sofre de uma doença misteriosa desde o nascimento. Kisaragi diz que o Elixir é uma medicina onipotente, capaz de curar qualquer doença, e afirma que não vai desistir até conseguir colocá-lo em suas mãos. Um dos figurantes pergunta a Todo qual será o alvo do dia, enquanto o outro questiona se estão indo para a sala do boss. Todo responde que seu alvo é o covil dos monstros, e que eles vão saquear todo o tesouro para si. Todo usa sua skill na potência máxima, desintegrando todos os goblins instantaneamente. Com isso, Todo sobe de nível e comenta que, mesmo se forem apenas goblins, um número suficiente deles pode ser o suficiente para ele continuar subindo de nível. Irritado, Kisaragi comenta que a única maneira de subir de nível é derrotando monstros, mas ele mal consegue enfrentar um único goblin sozinho. E Kisaragi acrescenta que, mesmo estando em um grupo, Todo e os outros acabam matando todos os monstros, o que significa que ele não consegue acumular nenhuma experiência. Frustrado, Kisaragi comenta que, se continuar assim, será inútil formar um grupo com eles. Em pouco tempo, o grupo de Kisaragi chegou à sala do tesouro. Enquanto os outros se dirigiam diretamente aos tesouros, Todo se vira. Todo se dirige até uma parede, onde usa sua skill para revelar uma porta secreta. Os outros, surpresos, ficam animados e comentam que não podiam acreditar na existência de uma sala bônus ali. Salas bônus geralmente são repletas de itens valiosos e poderosos. Por outro lado, é muito provável que essas salas estejam equipadas com armadilhas capazes de causar uma morte instantânea. Um dos integrantes do grupo, preocupado, pergunta a Todo sobre as armadilhas. Todo responde que aquilo não é um problema e que tem uma ideia. Todo se vira na direção de Kisaragi e desfere um soco em seu rosto. Todo segura Kisaragi pelo pescoço e pede desculpas. Com uma expressão assustadora, Todo pede a Kisaragi que morra por eles. Confuso, Kisaragi pergunta o que Todo está dizendo.
Os integrantes do grupo perguntam a todos se ele realmente vai usar Kisaragi para acionar as armadilhas, comentando que usar um colega de classe como cobaia é algo muito sombrio. Todo, com um olhar sanguinário, pergunta se eles estão falando sério e diz que está apenas encontrando uma maneira de reciclar um pedaço de lixo. Todo chuta Kisaragi para dentro da sala e, com um tom irônico, agradece pela ajuda. Sendo sarcástico, Todo diz que vão se encontrar novamente, caso Kisaragi consiga sobreviver. Diante dessa situação, a única coisa que Kisaragi pode fazer é reclamar de sua má sorte. Enquanto isso, uma energia azulada começa a se aproximar de Kisaragi, seguida por um grande clarão. Quando abre os olhos, Kisaragi se depara com um local que se assemelha a um coliseu. De frente para uma das entradas do coliseu, Kisaragi se depara com um olhar que emanava uma aura assustadora. Aquela aura pertencia a um monstro que se aproximava de Kisaragi. Diante de sua presença, Kisaragi cai para trás e começa a explicar que cada dungeon possui sua própria classificação, dividida entre principiante, intermediária e avançada. Quando percebe que o monstro à sua frente era um lendário Fenrir, Kisaragi não tinha mais dúvidas. Aquela era uma dungeon de classificação mítica, uma classificação que ninguém jamais havia conquistado antes. Nosso protagonista, incrédulo, se pergunta se aquela realmente era uma dungeon de rank mítico. Diante disso, a única coisa que podia fazer era rir da sua própria sorte. Kisaragi se levanta e, sem demonstrar hesitação, cerra o punho com força, pronto para enfrentar seu inimigo. Kisaragi comenta que seus pais morreram repentinamente, sem explicação, e que, atualmente, sua única família é sua irmã mais nova. Ele acrescenta que, por sua irmã, se recusa a morrer em um lugar como aquele. Kisaragi puxa sua espada e salta em direção ao Fenrir. Mas apenas a pressão do rugido do Fenrir foi o suficiente para afastá-lo. Porém, Kisaragi ainda conseguiu tocá-lo. No entanto, com apenas um movimento, o Fenrir conseguiu lançá-lo para longe. Com o impacto do ataque, Kisaragi ficou incapacitado, à beira da morte. Sua skill de copiar falhou ao tentar replicar a habilidade do Fenrir. Com o monstro indo em sua direção, Kisaragi se pergunta se aquele realmente seria o fim de sua vida. Kisaragi se lembra de sua irmã e, com um suspiro de arrependimento, pede desculpas por ser tão patético. Mas, antes que algo acontecesse, uma voz imponente ordena que o Fenrir se sente. Uma forte pressão surge, destruindo completamente o chão do local. A pressão incapacita o Fenrir, deixando Kisaragi confuso. Sem entender o que aconteceu, ele pergunta, o que foi aquilo? A voz aparece novamente e diz que gostaria que o Fenrir fosse um pouco mais gentil com Kisaragi, afirmando que ele é um convidado importante. A dona da voz era uma linda mulher de cabelos prateados. Ela dá as boas-vindas a Kisaragi e diz que é um prazer conhecê-lo. Ainda ferido pelo ataque, Kisaragi pergunta, com dificuldades, quem ela seria. Ela comenta que Kisaragi está melhor do que ela imaginava, mas que, ainda assim, seria impossível ele continuar naquele estado. Ela se aproxima de Kisaragi e diz que vai lhe dar um presente. Com um gesto elegante, ela conjura um grande círculo mágico. Ela diz para ele ser grato, e uma grande quantidade de energia se instaura em seu corpo. A energia acaba forçando a evolução de sua skill, que passa de copiar para imitador. E, com a incrível quantidade de mana que ele recebeu, seu nível sobe instantaneamente. Seu nível subiu do 4 para 25 em um piscar de olhos. Kisaragi ficou surpreso e se perguntou como aquilo havia acontecido. Ela olha para Kisaragi, com uma risada, diz que vai se retirar agora. Kisaragi, ainda de joelhos, pede para ela esperar e explicar o que aconteceu. Com um sorriso, ela diz para Kisaragi usar seu novo poder para derrotar o Fenrir. Chamando Kisaragi de trapaceiro, ela diz que agora ele poderá sair da dungeon mítica. Então, ela desaparece. No mesmo momento em que isso acontece, o Fenrir volta a avançar em direção ao nosso protagonista. Kisaragi, frustrado, pensa que isso só poderia ser uma brincadeira e que ele não conseguiria derrotar aquele monstro. O Fenrir desfere um ataque direto no nosso protagonista, mas, com um movimento rápido, Kisaragi consegue se defender, bloqueando o golpe com sua espada. Ao defender o ataque, a nova skill de Kisaragi, Imitador, acaba se ativando. A skill do Fenrir é copiada, e Kisaragi, exausto, reclama, se perguntando como vai conseguir derrotar o monstro. Mas, ao sentir uma energia pulsando em seu corpo, Kisaragi se pergunta, surpreso, se realmente teria copiado a skill do Fenrir.
A skill que Kisaragi copiou do Fenrir era a Autoridade Celestial, uma habilidade que, resumidamente, eleva as capacidades físicas do usuário ao máximo por um limite de 1 minuto de duração. Kisaragi comenta que, se usar essa skill, talvez tenha uma chance de vencer. Determinado, ele afirma que terá apenas 1 minuto e, por isso, precisará escolher cuidadosamente o momento certo para ativá-la. O Fenrir dispara em direção ao nosso protagonista com uma sequência de ataques rápidos. No entanto, Kisaragi consegue desviar de todos com facilidade. Ele comenta que só está conseguindo reagir a esses ataques graças ao aumento de nível que recebeu. Kisaragi comenta que sua nova skill, Imitador, é muito forte, diferente da skill Copiador, tem 100% de chance de copiar a skill do alvo. Ele fala que ter a garantia de copiar as skills após tocar no alvo é ótimo, mas não sabe exatamente o que significa outra condição de cópia e se pergunta o que seria experimentar em primeira mão. O Fenrir então usa outra de suas skills em Kisaragi, que acaba limitando sua mobilidade. De joelhos por causa da habilidade do monstro, Kisaragi diz que não consegue respirar e se pergunta o que seria aquilo. Ao receber o ataque do Fenrir, Kisaragi acabou copiando a skill Vigor do Lobo Divino, que possui o efeito de dificultar severamente os movimentos do alvo. Exausto após o impacto, ele comenta que agora entendeu o que significa outra condição de cópia da sua habilidade. Kisaragi fala que essa habilidade quase o fez chorar, mas, sem dar tempo de descanso, o Fenrir já se prepara para outro ataque, energizando uma de suas patas, o que deixa Kisaragi em alerta. O Fenrir, com um movimento, lança um ataque avassalador em direção a Kisaragi, que consegue desviar no último segundo. Ao ver o rastro de destruição do ataque, Kisaragi comenta que, se for acertado por aquilo, não vai conseguir sobreviver. O Fenrir, com um rugido, volta a atacar, e Kisaragi consegue refletir todos os golpes, mas observa que, se continuar nesse ritmo, logo ficará sem energia. Kisaragi fala que, mesmo tendo 100% de chance de copiar a skill do Fenrir, ele vai morrer se tentar aguentar aquele ataque, mas ele lembra da outra skill que copiou, a Autoridade Celestial, e diz que é fazer ou morrer. Com isso, o Fenrir desfere outro ataque em direção ao protagonista. Nosso protagonista, determinado, ativa a Autoridade Celestial e recebe o ataque do Fenrir em cheio, o que resulta em uma explosão. Mas, com isso, ele conseguiu copiar a skill. Kisaragi, após ativar a Autoridade Celestial, começa a emanar uma grande quantidade de energia. Ele levanta a sua espada e, com toda a sua força, desfere um ataque poderoso na direção do Fenrir, utilizando a skill que acabou de copiar. O golpe gera uma onda de energia que atinge em cheio o Fenrir. Mas, antes que o tempo de sua skill se esgote, Kisaragi dispara em direção ao monstro e começa a atingi-lo com diversos golpes. Ele comenta que, graças à Autoridade Celestial, está cheio de poder. Ele desfere um chute que acaba jogando o Fenrir para longe, e, já em seguida, dispara na direção dele. Kisaragi comenta que precisa derrotá-lo antes que o tempo acabe. Kisaragi, determinado, grita que vai vencer, e lança mais uma vez o seu ataque, que colide com o do monstro. No entanto, o ataque do Fenrir acaba sendo mais forte, forçando nosso protagonista a desviar. Kisaragi comenta que o ataque não funcionou por causa da diferença de nível e que, por isso, vai ter que acertá-lo diretamente. Ele avança em alta velocidade na direção do Fenrir, restando apenas 10 segundos antes que sua skill acabe. Mas o Fenrir, vendo isso, prepara um golpe poderoso e desfere na direção do nosso protagonista. Kisaragi, ao ver o ataque, grita que aquilo não vai funcionar. O golpe do Fenrir acaba gerando uma grande explosão. Mas Kisaragi consegue evitar e pula em sua direção para acabar com isso antes que o tempo da sua skill se esgote. O Fenrir, vendo Kisaragi pular em sua direção, prepara outro ataque. Mas antes do Fenrir concluir o seu ataque, Kisaragi grita que não vai deixar e arremessa sua espada no olho do Fenrir, que começa a gritar de dor. Kisaragi pousa na cabeça do monstro, com apenas 3 segundos antes do tempo da sua skill acabar. Ele prepara outro ataque e diz que vai acabar com isso agora. Mas antes de terminar, uma voz manda ele parar sua espada para antes de atingir o olho do Fenrir. Ele acabou sendo completamente paralisado, mas graças a isso, sua skill foi ativada e conseguiu copiar a skill Jogo de Palavras. A mulher de antes aparece e parabeniza Kisaragi pelo ótimo desempenho. Após ela estalar os dedos, Kisaragi volta a se mover. Ela diz que a luta acabou. Nosso protagonista se aproxima dela e pergunta o motivo de ela estar fazendo isso. Despreocupada,
ela pensa um pouco e diz que está fazendo isso para matar o tempo, comentando que os aventureiros quase nunca chegam lá e que, quando isso acontece, o Fenrir acaba derrotando-os rapidamente. Ela diz que nunca esperou encontrar alguém como Kisaragi e pergunta se ele poderia ouvir o seu pedido. Nosso protagonista, confuso, pergunta qual seria o seu pedido. Ela se aproxima de Kisaragi e fala que gostaria de experimentar o mundo exterior. Comenta que, por causa do mundo exterior ter uma quantidade muito pequena de partículas de mana, ela não pode explorá-lo livremente e pede ajuda de Kisaragi para isso. Kisaragi aceita na hora, o que a deixa um pouco confusa, e com uma risada, diz que não esperava essa resposta de imediato. Kisaragi, em seus pensamentos, fala que ainda não pode confiar nela, mas que, graças à sua ajuda, ele foi capaz de resistir ao Fenrir. Ele tem a sensação de que ajudar ela pode o beneficiar. Kisaragi pergunta como ela pretende ir para o mundo exterior, mas antes de terminar de falar, começa a perder a consciência. Ela o segura e diz que ele usou muita força, mas não o culpava. Antes de perder a consciência por completo, Kisaragi pergunta o nome dela. Ela fala que o seu nome é Loki e que está ansiosa para trabalhar com ele. Kisaragi finalmente recobra a consciência e se pergunta que lugar era aquele. Alguém o chama de dorminhoco e comenta que ele finalmente acordou. Kisaragi, ainda atordoado, pergunta quem era ela. Essa alguém era Loki, mas em uma versão mais jovem de si mesma. Loki, com um sorriso travesso, pergunta se Kisaragi já teria esquecido dela, chamando de insensível. Kisaragi finalmente percebe quem ela é e, com um sorriso sem saber ao certo como reagir, a chama de Loki-san. Ela, entretanto, pede para ele parar com as formalidades e simplesmente chamá-la de Loki. Kisaragi, ainda processando tudo o que acontecerá, pergunta se foi Loki quem o trouxe para o hospital. Ela então explica que, após teletransportá-lo para o dungeon de rank principiante, deixou seu corpo inconsciente no local. Um aventureiro acabou o encontrando e o levou para o hospital. Kisaragi, curioso, pergunta por que Loki nunca havia saído da dungeon, já que ela tinha a habilidade de se teleportar. Loki, com um leve sorriso, explica que, como uma deusa, ela precisa de uma grande quantidade de partículas de mana para manter sua verdadeira forma. No entanto, aquele reino possui uma quantidade muito baixa de mana, o que a impede de manter sua forma original. Por esse motivo, ela só pode se manifestar na sua forma jovem. Kisaragi, ainda confuso com a resposta de Loki, pergunta o motivo dela ter o ajudado. Com um sorriso enigmático, diz que o fez porque queria sua cooperação e, em seguida, comenta que ele será seu, mas deixa os detalhes para mais tarde. Ela estala os dedos e usa sua magia para desaparecer. Antes de sumir, Kisaragi, com uma expressão de incerteza, pergunta para onde ela estaria indo. Loki diz que não é mal educada ao ponto de se intrometer nos momentos dele com a família e se despede. Após isso, alguém aparece e chama a atenção de Kisaragi com uma voz trêmula. Era sua irmã, Mayu, que logo pula para abraçá-lo, gritando o nome de Kisaragi. Mayu o chama de idiota e diz que ele esteve em coma por uma semana inteira, e que nem os médicos sabiam quando ele ia acordar. Kisaragi diz que não fazia ideia de que ficou dormindo por tanto tempo e pede desculpas por ter preocupado ela. Chorando, Mayu diz que está feliz por ele ter acordado e que, caso ele também a deixasse, não saberia o que iria fazer. Kisaragi a acalma, dizendo que não vai a lugar nenhum e que ela é sua única família. Mayu concorda com um sorriso e diz que precisa ir, pedindo para Kisaragi descansar. Nosso protagonista concorda, dizendo para ela não se esforçar demais. Ela, então, responde que não precisa se preocupar, pois está se sentindo muito bem. Kisaragi suspira, observando a energia de Mayu, e comenta que ela está sempre muito agitada. Loki aparece repentinamente, com um olhar curioso, pergunta se Mayu é a irmã de Kisaragi. Ele confirma, dizendo que Mayu é sua única família. Em seguida, ele comenta com um tom de tristeza que Mayu sempre esteve doente desde o nascimento. Kisaragi, com determinação no olhar, explica que está explorando dungeons em busca do lendário remédio que pode curar todas as coisas. Loki, com uma expressão mais séria, responde que entende sua determinação, mas revela que a doença de Mayu não pode ser curada nem mesmo com aquele remédio. Loki afirma que a condição de Mayu provavelmente é causada por uma maldição de dungeon, o que imediatamente desperta a atenção de Kisaragi. Ele, alarmado, pergunta o que exatamente aquilo significa. Loki explica que a maldição é o resultado de uma skill poderosa, mas admite que não sabe quem a lançou.
Ela completa dizendo que tal habilidade só poderia ser obra de outro ser da categoria mítica, como ela. Kizaragi, após refletir, comenta que, sendo a maldição uma skill, então, se ele derrotar o deus que a lançou, a maldição seria quebrada. Loki confirma. Determinado, Kizaragi chama a atenção dela e declara que vai derrotar o deus responsável pela maldição para salvar Mayu. Em seguida, ele encara Loki e pergunta diretamente se ela o ajudará nessa missão. Loki concorda e diz que vai ajudar ele, além de mencionar que também está curiosa para saber quem lançou a maldição. Kizaragi agradece. Loki, animada, diz que está tudo decidido e que, a partir de agora, eles devem enfrentar dungeons todos os dias, pois ele precisa de mais experiência para desafiar uma dungeon de nível mítico. Kizaragi diz que realmente gostaria de fazer isso, mas agora ele precisa ir para a escola. Loki, sem entender, pergunta o que é uma escola. Kizaragi explica que todos os alunos da escola que ele frequenta são despertados e que a escola é especializada para quem pretende se tornar um aventureiro. Kizaragi estende o punho para Loki e diz que, a partir de agora, eles são uma equipe. 3 dias se passaram e Kizaragi vai até a organização que gerencia as dungeons do Japão. Chegando lá, a atendente diz que não pode permitir que ele entre na dungeon sem um grupo. Kizaragi, um pouco desconfortável, diz que já esperava esse resultado. A atendente pede para ele considerar a diferença de nível e diz que é comum que, ao se aventurar sozinho, seja mais seguro enfrentar monstros com um nível menor. A atendente diz que o nível atual de Kizaragi é 4 e que os monstros que aparecem na dungeon de rank principiante estão pelo menos no nível 5. Ela comenta que a diferença não é muita, mas que essas são as regras e entrega a carteira para Kizaragi. Loki, com raiva, pergunta se poderia transformá-la em picadinho. Kizaragi a interrompe, pedindo para ela parar com isso e lembra que já haviam combinado de não mostrar o seu verdadeiro Decard. Ele comenta que, da última vez que entrou em uma dungeon, seu nível ainda era 4 e sua skill era copiar. Kizaragi comenta que, como a organização ainda tem esses dados arquivados, será um pé no saco caso descubram que ele se tornou um aventureiro de nível 25 e que agora está com uma skill diferente. Ele pega o seu Decard de volta e agradece à atendente. Loki, com um sorriso, diz que ele é muito tolerante, mas que ainda é muito cedo para voltar atrás. Ela sugere que ele tente usar a skill Jogo de Palavras, pois o resultado pode ser interessante. Kizaragi comenta que essa é a skill e diz que é proibido usar qualquer skill ali. Mas, depois de um momento, ele muda de ideia e fala que vai tentar. Ele se vira novamente para a atendente, ativa sua skill e pergunta se poderia entrar na dungeon sozinho. A skill surte efeito e, após um instante, a atendente olha para ele e pergunta se poderia ver o Decard dele para começar a processar o pedido. Kizaragi pergunta para Loki se eles vão saber que ele usou uma skill. Loki, com um sorriso confiante, responde para ele não se preocupar. Orgulhosa, ela acrescenta que a skill Jogo de Palavras não pode ser detectada. Ela explica que é uma skill divina. Kizaragi, surpreso, comenta que acabou subestimando ela. Loki se vira para ele, com um olhar afiado, pergunta se era imaginação dela ou se ele teria demonstrado um pouco de desrespeito. Eles entram na sala do portal, e Loki fica visivelmente animada com o ambiente. Kizaragi, observando a reação dela, comenta que o portal da dungeon se conecta com todas as dungeons e permite ir e vir livremente para qualquer dungeon que queiram visitar. Entrando no portal, Kizaragi diz que não importa a dungeon que ele tenha que conquistar ou os monstros que ele precise matar. Ele afirma, com determinação, que, se for para quebrar a maldição de sua irmã Mayu, ele seria capaz de matar até mesmo um deus. Sua irmã Mayu, ele seria capaz de matar até mesmo um deus. Após entrar na dungeon, Loki pergunta ao nosso protagonista o que ele pretende fazer agora. Ele responde dizendo que gostaria de descobrir até onde consegue ir com suas habilidades atuais. Após isso, Kizaragi encontra um Goblin e, determinado, saca sua espada, declarando que testará sua força contra eles. Em seguida, dispara com toda a velocidade na direção do Goblin. Com um simples golpe de sua espada, ele derrota o Goblin facilmente. Loki, intrigada, pergunta por que ele está tão satisfeito e comenta que, no nível atual de Kizaragi, esses oponentes nem podem ser considerados um desafio.
Enquanto pegava a pedra mágica deixada pelo Goblin, nosso protagonista diz para Loki não estragar sua felicidade, explicando que essa é a primeira vez que consegue derrotar um Goblin sozinho. Loki diz a Kisaragi que ele está no nível 25 e que, com certeza, conseguiria lidar facilmente com os Goblins. Nosso protagonista responde que a razão de seu nível ter avançado tanto foi a grande quantidade de partículas de mana que Loki lhe deu. Ele acrescenta que, por causa disso, agora consegue derrotar os Goblins que antes não conseguia, sem nem mesmo suar. Kisaragi agradece a Loki e diz que está em débito com ela. Loki, visivelmente animada, responde que não foi nada, afirmando que foi uma tarefa simples para ela. Em seguida, ela pergunta o que nosso protagonista pretende fazer a seguir. Nosso protagonista então diz que eles vão continuar indo mais fundo, pois seu objetivo é alcançar a sala do chefe. Um tempo se passa, enquanto descem algumas escadas, Loki fica entediada e comenta que aquele lugar é muito chato. Nosso protagonista pergunta se ela esperava algo diferente. Loki, então, toca o rosto de Kisaragi e, com um sorriso, diz que estava esperando uma batalha emocionante. Ela complementa dizendo que ali não há nenhum monstro que possa ser chamado de oponente, e que esse é o problema. Loki chama a atenção de nosso protagonista e diz que os Goblins finalmente decidiram se mostrar. Nosso protagonista, ao ver a horda de Goblins, se pergunta se aquilo significava que a sala do chefe estava próxima. Sem pensar muito, avança em direção aos Goblins. Com um único movimento, ele derrota o primeiro Goblin e diz que o primeiro movimento é o que leva à vitória. Logo em seguida, consegue derrotar vários Goblins em um piscar de olhos, com extrema velocidade. Enquanto derrotava os Goblins, ele comenta que, mesmo lutando contra vários deles, pode facilmente derrotá-los com seu nível atual. Diz também que estava relativamente preocupado se realmente conseguiria lutar contra eles, mas, na verdade, isso é um passeio no parque. Após isso, vários Goblins furiosos vão em direção a nosso protagonista. Porém, com um olhar frio, ele diz que aquilo é um incômodo e levanta sua espada, pronto para usar a skill que havia copiado de Fenrir. Isso chama a atenção de Loki, que, desesperada, manda ele parar. Mas já era tarde demais, e Kisaragi usa sua habilidade, gerando uma grande explosão. Após a fumaça baixar, percebemos que o golpe de Kisaragi derrotou todos os Goblins, sem deixar vestígios deles. Nosso protagonista, animado, diz que aquele foi um ótimo ataque, mas antes de terminar, sente uma dor enorme que o faz cair. Enquanto agonizava de dor, Loki o chama de idiota e diz que foi por isso que pediu para ele parar. Ela explica que esse é o preço de usar uma técnica divina com o corpo fraco dele. Nosso protagonista, sem entender, comenta que aquilo não aconteceu da última vez que usou a habilidade. Loki explica que, da última vez, ele estava usando a autoridade celestial no momento, e por isso nada aconteceu. Kisaragi, enquanto se esforçava para se levantar, pergunta se não vai poder usar as skills de Fenrir sem ativar a autoridade celestial. Ela confirma e explica que, por essa razão, vai proibir ele de usar as habilidades. Então, usa sua skill para selar a autoridade celestial e todas as outras skills copiadas de Fenrir. Após isso, todas as skills que Kisaragi havia copiado de Fenrir são seladas, o que o deixa revoltado. Loki diz que isso será uma desvantagem para que ele não comece a confiar demais no seu trunfo, e explica que é por isso que se chama de trunfo, pois deve ser guardado para o final. Após isso, ela começa a rir, toda confiante. Kisaragi, ainda se esforçando para se levantar, comenta que por essas atitudes ele odiava deuses trapaceiros. Um tempo se passa e eles finalmente chegam à sala do chefe. Loki comenta que a entrada é bastante chique para ser apenas um Goblin. Kisaragi comenta que o Rei dos Goblins é o chefe final do Covil dos Goblins e que a skill Convocar Subalterno permite invocar Goblins infinitamente. Ele acrescenta que derrotar esse chefe é o teste para saber se um desperto tem o que é preciso. Nosso protagonista, um pouco nervoso, abre o portão e diz que vai fazer aquilo. Ao entrar na sala do chefe, Loki diz que ele parece ser bastante confiante para um mero Goblin. Ao pegar sua espada, nosso protagonista se pergunta se deveria estar com medo, mas, ao ver o Rei Goblin se levantar do trono, ele comenta que não sente nada. Após se levantar, o Rei Goblin não perde tempo e já usa sua skill, convocando um enorme número de Goblins. Kisaragi, ao ver aquilo, comenta que, comparado com o Fenrir, isso não é muita coisa,
e diz que deve ficar bem sozinho. Após isso, Loki usa sua skill, tornando o Rei Goblin e os Goblins mais fortes. Kisaragi, nervoso, pergunta para Loki o que ela fez. Ela responde que isso será um teste para ele e diz para ele fazer o seu melhor. Ao ouvir Loki, nosso protagonista, ainda nervoso, dá um leve sorriso e comenta que ela é uma deusa muito espartana. Mas os Goblins não dão tempo para o nosso protagonista e, furiosos, partem com tudo na direção dele. Nosso protagonista pega impulso e parte com tudo na direção dos inimigos. Loki, ao olhar para ele lutando, comenta que, se ele não conseguir derrotar esses monstros inferiores sem o uso da autoridade celestial, suas ambições nem merecem ser consideradas. Os monstros logo conseguem cercar nosso protagonista, mas Kisaragi, sem nem se esforçar, consegue derrotar cada um com apenas movimentos simples. Sem dar tempo para ele, 4 goblins pulam na direção de nosso protagonista, mas, com apenas um movimento, ele consegue cortá-los ao meio. Nosso protagonista comenta que não consegue mais dar um acerto crítico devido ao buff que Loki deu. O Rei Goblin, então, usa sua skill novamente e invoca mais um grande número de goblins, que cercam nosso protagonista. Nosso protagonista fala que os goblins continuam chegando em massa por causa da skill única do chefe, um pouco preocupado, reclama que eles não param de vir. Enquanto luta contra os goblins, ele comenta que o Rei Goblin tem o status de Berserk e que, por isso, todos os goblins que ele invoca recebem o mesmo buff. Ele conclui que, se não derrotar o Rei Goblin, ficará preso em uma batalha perdida. Logo após isso, nosso protagonista diz que vai usar sua habilidade para selar as skills do Rei Goblin, para que ele não cause mais problemas. Kisaragi usa sua skill Jogo de Palavras e tenta selar as habilidades do Rei Goblin, mas ele consegue resistir. Em seguida, o Rei Goblin usa toda sua força para desfazer a skill de nosso protagonista e, logo após, pula na direção dele. Após ver aquilo, Kisaragi fica em choque e pergunta o que foi aquilo. Logo em seguida, o Rei Goblin desfere um forte soco em nosso protagonista, que consegue defender com sua espada, mas, mesmo assim, o Rei Goblin consegue jogá-lo longe com a força do ataque. Após se levantar do ataque, nosso protagonista reclama e pergunta o que aconteceu. Loki responde que ele teve a ideia certa e diz que teria funcionado se ela não tivesse concedido o status de Berserk para o Rei Goblin. Kisaragi, então, pergunta se as skills do Rei Goblin não foram seladas. Loki, com uma expressão maliciosa, confirma que as skills não foram seladas. O Rei Goblin continua usando sua skill, invocando ainda mais goblins. Loki diz para Kisaragi que o inimigo que ele pretende desafiar é um deus e que ele deve encontrar uma maneira de virar o jogo nesse tipo de situação. Nosso protagonista, então, lembra que quem colocou a maldição em sua irmã provavelmente é o chefe de uma dungeon de rank mítico, assim como Loki. Ele continua dizendo que, se está sofrendo para derrotar um inimigo como aquele, nunca poderá salvar sua irmã. Com isso, ele se levanta novamente. Loki, ao ver aquilo, pergunta se ele ainda pode lutar. Kisaragi, determinado, afirma que consegue. Em seguida, ele pega impulso, sai derrotando todos os goblins e vai em direção ao Rei Goblin. O Rei Goblin, com medo, usa sua skill novamente. Ao ver aquilo, nosso protagonista dá uma leve risada e grita dizendo que vai copiar a skill dele. Após isso, a skill de nosso protagonista é ativada e ele consegue copiar com sucesso a skill do Rei Goblin. Com isso, ele estende a mão e usa a skill Convocar Subalterno, que gera uma grande onda de energia azul. Observando aquilo, nosso protagonista se pergunta no que isso vai dar. Kisaragi escuta um latido e, ao ver que havia invocado uma versão pequena do Fenrir, fica sem entender e pergunta se aquilo era sério. O Fenrir se aproxima de nosso protagonista e começa a se esfregar na perna dele. Ao ver aquilo, Loki não se aguenta e cai na risada. Ao olhar para o Fenrir, nosso protagonista se pergunta se é o mesmo que ele enfrentou na dungeon de rank mítico, comentando que ele está pequeno, mas ainda consegue ver a semelhança. Sem dar tempo de descanso para nosso protagonista, uma horda de goblins vai com tudo na direção dele. Porém, o Fenrir dispara na direção deles e salta, usando seu ataque, que gera uma grande explosão e acaba com todos os goblins. Vendo isso, nosso protagonista solta uma risada nervosa e pergunta se aquilo era sério. Kisaragi se agacha, acaricia a cabeça do Fenrir e pergunta se ele vai lutar ao seu lado.
O Fenrir concorda, soltando um latido. O Rei Goblin solta um rugido, convocando mais goblins. Kisaragi diz que vai deixar os goblins menores com o Fenrir, e os dois partem em direção aos inimigos. Nosso protagonista, indo na direção do Rei Goblin, diz que agora vai ser um contra um. O Rei Goblin, furioso, desfere um ataque, mas nosso protagonista consegue defender e, com um grito de força, consegue repelir o ataque. Nosso protagonista mira nas pernas do Rei Goblin e desfere um corte, derrubando-o. Ao ser derrubado, o Rei Goblin olha com espanto para frente e percebe que todos os seus goblins já foram derrotados pelo Fenrir. Kisaragi se prepara e desfere outro ataque no rosto do Rei Goblin, se afastando em seguida, dizendo que agora é com o Fenrir. O Fenrir salta e usa seu ataque, acertando em cheio o Rei Goblin. Kisaragi, sem perder tempo, diz que acabou e salta, desferindo um ataque poderoso e fincando sua espada na cabeça do Rei Goblin. Após isso, todos os inimigos desaparecem, deixando apenas a pedra mágica do chefe. Loki elogia Kisaragi, dizendo que ele foi muito inteligente em usar a skill Convocar Subalterno contra o Rei Goblin. No entanto, ela avisa para ele não ficar arrogante só porque derrotou um chefe de uma dungeon de rank principiante. Nosso protagonista concorda e, segurando a pedra mágica do chefe, comemora dizendo que era apenas uma dungeon de rank principiante, mas que ainda assim conseguiu concluir sozinho. Ele afirma que vai continuar ficando mais forte até que, um dia, consiga derrotar quem lançou a maldição em sua irmã e diz para ela esperar só mais um pouco. Loki chama a atenção de nosso protagonista e pergunta como ele pretende nomear o Fenrir. Kisaragi pensa um pouco e diz que o nome dele vai ser Lúthien, o que deixa o Fenrir feliz. Nosso protagonista acaricia Lúthien e diz que agora é a hora de encerrar o dia, que vai trocar as pedras mágicas e comprar algo gostoso para sua irmã. Loki fica animada e diz que quer comer alguns doces. Nosso protagonista volta para a recepção, e a recepcionista fica surpresa, perguntando se ele teria limpado a dungeon sozinho. Kisaragi confirma e, com um leve sorriso, entrega as pedras mágicas para comprovar a conclusão, dizendo que gostaria de trocá-las por dinheiro. A recepcionista pede para ele esperar um momento enquanto troca as pedras mágicas. Em seus pensamentos, ela se pergunta como ele entrou na dungeon sozinho, estando apenas no nível 4. Um tempo se passa e, enquanto nosso protagonista se alongava, ele diz que está na hora de voltar. Porém, ele percebe algo que chama sua atenção. Ele olha e percebe que o grupo de Todo está discutindo com uma garota. Todo, com um tom ameaçador, pergunta se ela vai se juntar ao grupo dele e a chama de Oshigani. Nosso protagonista, vendo aquilo, comenta que aquela garota é considerada a número 1 entre os despertados e diz que o nome dela é Oshigani Rin. Oshigani recusa o convite de Todo e se desculpa, dizendo que não tem interesse nele. Nosso protagonista comenta que ela foi muito dura. Oshigani percebe o olhar de Kisaragi e chama a atenção dele. Todo, ao ver o nosso protagonista, fica sem entender e grita o nome dele. Oshigani se aproxima do nosso protagonista e pede para ele esperar. Kisaragi a cumprimenta e diz que não esperava encontrá-la ali. Ela responde que veio porque estava procurando por ele, o que deixa o nosso protagonista um pouco confuso. Ela se aproxima mais e diz que recebeu uma ligação de uma recepcionista que ela conhece. Oshigani explica que a recepcionista disse que houve um desperto que entrou sozinho em uma dungeon enquanto ainda estava apenas no nível 4, e, olhando para o nosso protagonista, pergunta se ele sabe de quem ela está falando. Nosso protagonista comenta que Oshigani está na mesma classe que Todo e menciona que ela é a aluna número 1 da Academia Tengetsu, a escola para despertados. Ele complementa dizendo que, combinando tudo isso com sua boa aparência, ela sempre chama a atenção de todos. No entanto, nosso protagonista a vê apenas como uma garota fora do seu alcance. Oshigani volta a falar com nosso protagonista e diz que ficou sabendo que um despertado entrou sozinho em uma dungeon estando apenas no nível 4. Ela afirma que já tem certeza de que ele sabe de quem ela está falando. Um pouco nervoso, Kisaragi lembra da recepcionista e supõe que ela contou a Oshigani depois que os efeitos da habilidade e jogo de palavras passaram. Ele comenta que foi um erro forçar sua entrada na dungeon daquela forma. Percebendo a hesitação do nosso protagonista, Oshigani sugere que, se for difícil explicar, ele pode apenas mostrar seu D-card para ela. Ainda desconfiada, ela se aproxima de Kisaragi e pergunta se ele tem algo que não pode mostrar.
Isso deixa o nosso protagonista visivelmente envergonhado. Com a voz mais firme, Oshigani pergunta novamente se ele está escondendo algo dela. Nosso protagonista, ainda nervoso, pergunta se realmente precisa apenas mostrar o Decard e começa a tirá-lo do bolso. No entanto, uma voz séria o interrompe. Era Todo e seus companheiros, que se aproximam de Kisaragi e comentam que faz muito tempo que não se veem. Todo diz que ficou sabendo que o nosso protagonista conseguiu sair da dungeon em segurança e ironiza, dizendo que é ótimo vê-lo novamente. Nosso protagonista fica visivelmente desconfortável com a atitude de Todo, o que chama a atenção de Oshigani. Todo chama a atenção de Oshigani e pergunta mais uma vez se ela vai se juntar ao seu grupo, afirmando que, com a ajuda dela, eles serão o grupo mais forte do Japão. Oshigani ignora Todo e se volta novamente para o nosso protagonista, pedindo que ele mostre o Decard. Ela olha para o Decard, ao perceber que o nosso protagonista está no nível 15, diz que era apenas um palpite, mas confirma que ele realmente limpou a dungeon sozinho, algo que ela considera impressionante. Todo, ao ouvir isso, fica surpreso e pergunta como o protagonista conseguiu completar a dungeon sozinho. Oshigani explica que Kisaragi subiu muito de nível, o que é normal após derrotar o chefe. Nosso protagonista, ainda nervoso, agradece os elogios de Oshigani. Em seus pensamentos, fica aliviado por ter atualizado as informações do seu Decard falso. Oshigani comenta que não sabia que ele tinha tanto talento escondido, a ponto de limpar uma dungeon estando em um nível tão baixo. Nosso protagonista, ainda um pouco nervoso, solta uma leve risada e, em seus pensamentos, comenta que tudo aquilo é graças à ajuda de Loki. Todo o interrompe, acusando de mentir e dizendo que é impossível alguém como ele, com uma habilidade ruim, completar uma dungeon sozinho. Oshigani, com um tom sério, questiona se Todo está falando a verdade e o afasta, lembrando que é impossível forjar um Decard falso. Ela volta sua atenção para o nosso protagonista e pergunta se ele está livre, já que está enfrentando o dungeon sozinho. Aproveitando a oportunidade, ela pergunta se ele gostaria de formar um grupo com ela e sugere que poderiam explorar uma dungeon juntos algum dia. Isso deixa Todo e Kisaragi surpresos. Todo, irritado, pergunta por que ela está escolhendo Kisaragi em vez dele e alerta para não se deixar enganar pelo nosso protagonista, dizendo que ele não tem o que é preciso para completar uma dungeon sozinho. Ele complementa dizendo que, se ela se juntar a ele, poderão facilmente limpar dungeons de rank intermediário. Oshigani, com um olhar sério, o interrompe e pergunta se ele ainda não terminou de falar. Ela afirma que nosso protagonista limpou uma dungeon sozinho e diz que isso é um fato inegável. No entanto, ela comenta que o mesmo não pode ser dito sobre Todo, que está sempre brincando com seus amigos. E com um leve sorriso, ela complementa dizendo que nunca gostou de pessoas como ele. Com uma expressão séria, Oshigani aponta para Todo e diz que sabe de todas as coisas que ele fez, perguntando se ele entendeu o recado. Todo, irritado após escutar isso, agarra o nosso protagonista e pergunta se ele está o denunciando para alguém. Nosso protagonista, sem ligar muito para a situação, reclama que aquilo era muito chato e pensa em uma desculpa para se livrar dele, mas se pergunta o que deve fazer. Todo, furioso, ordena que ele não fique calado e se prepara para dar um soco no nosso protagonista. No entanto, o nosso protagonista repele o golpe de Todo com muita facilidade e desfere um chute que o afasta. Todo, ainda mais irritado após receber o golpe do nosso protagonista, se prepara para usar sua habilidade, perguntando se Kisaragi está tentando humilhá-lo. Kisaragi tenta acalmá-lo, mas Todo ignora e manda que ele se cale. Antes de Todo completar seu ataque, Oshigani se move em alta velocidade e bloqueia o golpe, deixando nosso protagonista impressionado com sua velocidade. Com um tom ameaçador, Oshigani chama a atenção de Todo e pergunta se ele sabe o que está fazendo, lembrando que é proibido usar habilidades fora de uma dungeon. Todo, após escutar Oshigani, tenta se justificar, dizendo que a culpa é de Kisaragi, que estaria mentindo. Oshigani, decepcionada, diz que está surpresa e pergunta como Todo ainda consegue dizer aquilo de cabeça erguida. Ela ignora Todo e puxa o nosso protagonista pelo braço, dizendo para eles irem embora. Nosso protagonista, um pouco nervoso e sem entender o que ela está fazendo, pergunta para Oshigani para onde eles estão indo. Todo, louco de raiva com o que acabou de acontecer, diz que vai arrancar a máscara do nosso protagonista e fala que Oshigani é unicamente dele. Algum tempo se passa e o nosso protagonista, junto de Oshigani, se encontram em uma dungeon de rank principiante, o assentamento de kobolds.
Nosso protagonista explica que o assentamento de kobolds é uma dungeon de rank principiante, com o nível 15 sendo recomendado para explorá-la. Ele fala que seguiu Oshigane até ali como ela pediu. Mas enquanto ele sacava sua espada, se pergunta o que ela pretende fazer. Enquanto Oshigane estava calma e cantarolando, nosso protagonista pergunta se ela está bem em lutar contra os kobolds sozinha. Ela diz que não tem problema e fala para Kisaragi apenas observar o que ela vai fazer. Enquanto isso, 3 kobolds disparam na direção dela para atacá-la. Ela pula em direção aos 3 kobolds, e sem fazer muito esforço, os derrota facilmente com alguns movimentos da sua espada. Nosso protagonista, impressionado, diz que ela é incrível. Loki chama a atenção do nosso protagonista para a espada de Oshigane. Kisaragi pergunta para Loki se ela sabe de alguma coisa sobre a espada. Loki confirma, mas, quando iria falar sobre a espada, Oshigane a interrompe, dizendo que agora é a vez do nosso protagonista mostrar para ela as suas habilidades. Kisaragi diz que entendeu e se prepara, indo na direção de um kobold. Nosso protagonista desfere um ataque na direção do kobold, mas ele consegue refletir o ataque com o escudo e, em seguida, se prepara para contra-atacar. Mas com uma movimentação rápida, o nosso protagonista desvia do ataque e pega um pouco de distância. Oshigane chama a atenção do nosso protagonista e diz para ele ficar em guarda, lembrando que os kobolds são mais espertos do que os goblins. Ela também explica que existem 2 maneiras de derrubar um inimigo com escudo e fala que ele pode romper a defesa do escudo à força. Mas, antes de terminar sua explicação, o nosso protagonista avança novamente na direção do kobold e o engana, criando uma finta para chegar às suas costas. Então, o derrota com um único ataque. Oshigane, orgulhosa em seus pensamentos, comenta que o nosso protagonista é melhor do que ela esperava e diz que talvez o convide para formar um grupo. Ela se aproxima do nosso protagonista e, enquanto o aplaudia, o parabeniza por ter feito um ótimo trabalho. Kisaragi fica sem jeito e, enquanto guardava sua espada, agradece a ela pelo elogio. Ela se aproxima mais de Kisaragi e fala que, como ele foi tão bem, vai deixar ele cuidar do grandão. Isso deixa o nosso protagonista sem entender, e ele pergunta para ela o que é isso. Oshigane explica para ele que o grandão é um mini-chefe que fica na frente da sala do chefe. Algum tempo se passa e eles encontram um kobold general de nível 15 junto com outros kobolds menores. Oshigane chama a atenção de Kisaragi e diz para ele que eles vão começar derrotando os mais fracos primeiro. Nosso protagonista diz que entende e os 2 disparam na direção deles, derrotando vários kobolds facilmente. O kobold general desfere um ataque na direção deles, mas Oshigane e o nosso protagonista conseguem desviar do ataque com relativa facilidade. Nosso protagonista, enquanto olhava para a quantidade de inimigos, fala para Oshigane que não adianta matar os mais fracos primeiro, já que eles aumentaram de número muito rápido. Oshigane diz para o nosso protagonista que ele é muito rápido em entender as coisas e pergunta o que ele quer fazer naquela situação. Nosso protagonista pergunta se eles deveriam eliminar os mais fracos de uma só vez e depois focar na ameaça principal. Oshigane diz que ele está certo e fala para colocarem logo o plano em ação. Após isso, os 2 avançam em extrema velocidade, derrotando vários kobolds facilmente. Enquanto estava lutando, o nosso protagonista pergunta para Oshigane se a guilda dela está bem com ela invadindo a dungeon junto com ele. Oshigane diz que está tudo bem e fala que já estava pretendendo sair da guilda. Isso acaba chamando a atenção do nosso protagonista e deixando-o um pouco confuso. Mas Oshigane diz para ele deixar a conversa para mais tarde e pede para eles acabarem logo com isso. Então, Oshigane desfere um ataque no kobold general, que acaba defendendo com o escudo. Mas, aproveitando a oportunidade, o nosso protagonista desfere um ataque que acaba acertando em cheio. Nosso protagonista chama a atenção de Oshigane para ela o ajudar, mas antes de ela conseguir atacar, vários kobolds pulam na direção dos 2 e acabam forçando-os a se distanciarem um pouco. Oshigane, irritada, começa a reclamar e diz que, quando eles estavam quase terminando, foram impedidos pelos kobolds. Ela, ardendo de raiva, fala que lidar com o todo já é aborrecimento suficiente, e ainda tem que lidar com esses kobolds. Nosso protagonista tenta chamar a atenção dela, mas Oshigane, ainda irritada, pergunta qual era o problema de todo e diz que nunca vai começar uma guilda com ele. Enquanto derrotava vários kobolds, ela diz que se tiver que fazer um time com todo, ela prefere fazer as dungeons sozinha.
Enquanto Oshigane estava emanando uma aura de raiva, o nosso protagonista chama a atenção dela e pergunta se ela realmente vai sair da guilda. Mas em seus pensamentos, ele comenta que ela nunca vai deixar a guilda Resplendor Sanguíneo, já que é a maior guilda que existe. Mas, interrompendo nosso protagonista, ela diz que vai sim sair da guilda e que está certa disso, o que acaba chamando a atenção do nosso protagonista. Oshigane fala que a guilda tem seus benefícios, mas é muito problemática, e diz que todo o estresse começou a acumular. Ela complementa dizendo que fica com muita raiva só de pensar nisso. Ao ver um grupo de kobolds indo na direção dos dois, ela fala que vai usar eles para aliviar o seu estresse. Oshigane fala que sua habilidade é de amplo alcance e que fica um pouco fraca contra um único alvo. Após isso, ela levanta as mãos e começa a emanar uma aura dourada, dizendo ouça-me estrelas e chova sobre eles. Após isso, sua aura se transforma em vários brilhos dourados no formato de estrelas, cobrindo grande parte do céu ao redor dos inimigos. Então, ela usa sua habilidade nos kobolds, o que acaba gerando uma grande explosão. Após ver o poder da habilidade de Oshigane, nosso protagonista fica muito surpreso e se pergunta se aquele era todo o poder da jovem número 1. Após toda a fumaça do ataque desaparecer, Oshigane dá uma leve alongada e comenta que está se sentindo muito mais animada. Ela fala que agora só falta a sala do chefe e que, antes disso, eles devem dar uma pequena pausa. Enquanto estavam descansando, Oshigane oferece um pouco de água para o nosso protagonista e pergunta se ele já ouviu falar sobre o grande herói. Nosso protagonista agradece e pergunta se o grande herói é o primeiro aventureiro no Japão a limpar uma dungeon de rank heroica. E quando estava para dizer o nome dele, Oshigane o interrompe dizendo que o nome do grande herói é Michinaga Dojiro, mas fala que esse é o antigo nome dele. Ela explica que, depois que ele se casou, trocou o sobrenome para Oshigane e complementa dizendo que ele é seu avô. Ela diz que aquela espada foi dada pelo avô e complementa dizendo que ele sempre contava a história para ela. Sobre as aventuras perigosas que ele fez com seus companheiros para explorar o mundo, livre de qualquer um e de qualquer coisa. Enquanto falava isso, Oshigane diz para o nosso protagonista que também quer experimentar esse tipo de aventura de conto de fadas. E complementa dizendo que, por causa disso, ela planeja começar sua própria guilda em um futuro próximo. E pede para o nosso protagonista emprestar sua força para ela quando esse momento chegar. Nosso protagonista, um pouco envergonhado, fala que, se ela está bem com isso, então ele ficaria feliz em ajudar. Oshigane se levanta e diz que já descansaram o suficiente, e que já está na hora de ir para a sala do chefe principal. Um tempo se passa e, enquanto estavam perto da sala do chefe, Oshigane comenta que finalmente chegaram. Mas Kisaragi chama a atenção dela e diz que tem alguém ali por perto. Esse alguém era Todo e seu grupo. Todo diz que eles demoraram muito e fala que esteve esperando por Oshigane. E levanta a voz, dizendo que também estava esperando pelo nosso protagonista, xingando de lixo incompetente. Oshigane, ao ver Todo, diz que aquilo é muita coincidência e pergunta para Todo o que ele está fazendo ali. Todo, em tom de deboche, diz que isso era muito óbvio e fala que está ali para ajudar seus amigos insubstituíveis. Todo fala que veio ali para ter certeza de que seus amigos não façam nada precipitado e complementa dizendo que seu pai deu novos equipamentos para eles, como ele pediu. Oshigane, sem querer muita conversa, pergunta para Todo se ele vai desafiar o chefe. Ela diz que, como eles foram os primeiros a chegar, devem ser os primeiros a se servir, e que, embora odeie admitir, esse é o direito deles. Nosso protagonista, olhando para Oshigane, fala que o direito de desafiar o chefe sempre vai para o grupo que chegar primeiro na sala dele e diz que isso é uma regra tática entre os aventureiros. Todo, confiante, diz que vai primeiro e fala que vai provar para ela que está falando sério sobre alcançar o topo. Ele diz para Oshigane ver a sua glória em ação. Oshigane diz para Kisaragi que não podem ajudá-lo e fala para apenas observarem o que eles têm. Nosso protagonista concorda e diz que podem desafiar o chefe outra hora. Loki fica irritada ao ver as atitudes de Todo e diz que ele tem muita coragem para zombar deles. Nosso protagonista explica que o chefe do assentamento dos kobolds é o Rei Kobold nível 20. Ele fala que, além do Rei Kobold ter a mesma habilidade do Rei Goblin, a habilidade Convocar Subalterno, ele também tem uma outra habilidade poderosa chamada Lâmina Trovejante. Todo, enquanto estava na sala do chefe, fala para seus companheiros que vão fazer aquilo rapidamente e ambos concordam. Enquanto vê as habilidades do grupo de Todo, nosso protagonista fala que odeia admitir isso, mas diz que o grupo de Todo é,
sem dúvidas, muito forte e fala que eles definitivamente vão conseguir derrotar o Rei Kobold. Todo desfere um poderoso ataque no rosto do Rei Kobold, derrubando-o. Ele, confiante, olha para trás e pergunta para Oshigane se ela gostou do que viu, dizendo que aquele é o seu poder. Mas ao fundo, nosso protagonista escuta a voz de Loki conjurando a magia de antes, e ao ver aquilo, acaba ficando um pouco nervoso. A magia de Loki surte efeito no Rei Kobold, que acaba se levantando e emanando uma grande aura sombria. Todo se vira e, ao olhar o chefe, se pergunta o que era aquilo. Após terminar de se levantar, o Rei Kobold, emanando uma grande quantidade de energia, solta um grito de fúria que acaba assustando todo. O Rei Kobold usa sua habilidade em todo, que fica imobilizado, gritando de dor. Após isso, ele recebe um poderoso ataque do Rei Kobold, que o joga para longe. Oshigane, surpresa ao ver aquilo, se pergunta o que aconteceu. Nosso protagonista, nervoso, se pergunta o significado daquilo e pergunta para Loki se foi ela que fez isso. Ela confirma e fala que essa é a punição de Todo por ficar no caminho deles. Todo, enquanto estava deitado no chão, próximo de receber outro ataque do Rei Kobold, grita dizendo para o Rei Kobold ficar longe dele. Sem hesitar, o Rei Kobold desfere um ataque poderoso em direção a Todo, mas antes dele ser atingido, Oshigane o defende. Ela, sentindo a pressão do golpe, fala que o chefe tem um ataque ridiculamente forte. Loki chama a atenção de Kisaragi e pergunta se ele tem certeza de que pode se dar ao luxo de ficar ali parado. Ela complementa dizendo que Oshigane vai ficar em perigo se continuar assim. Após isso, nosso protagonista dispara na direção do Rei Kobold e desfere um forte chute, que acaba o jogando para longe. Ao ver isso, ela fica surpresa com a presença de Kisaragi. Interrompendo-a, nosso protagonista diz para ela pegar Todo e os outros e saírem dali. Ele fala que vai derrotar o chefe sozinho. Todo, irritado, diz para ele parar de brincar e, chamando nosso protagonista de lixo, diz que não tem como ele conseguir derrotar aquilo. Oshigane concorda com nosso protagonista e fala que vai deixar tudo nas mãos dele. Ela diz para ele não se esforçar muito. Após eles se afastarem, nosso protagonista solta um leve suspiro e fala para Loki que gostaria que ela reduzisse esse tipo de truque. Então, nosso protagonista usa sua habilidade e chama a ajuda de Luffy. Todo fica surpreso ao ver Luffy e pergunta o que é aquela coisa. Já Oshigane fica muito animada e diz que Luffy é muito fofo. Nosso protagonista pede ajuda de Luffy e dispara em direção aos inimigos. Ele diz para Luffy cuidar dos kobolds enquanto ele vai lutar contra o chefe. Nosso protagonista avança em direção ao Rei Kobold e desfere um ataque, mas acaba sendo jogado para longe pela força do ataque do chefe. Então, ele se reposiciona e pega impulso, avançando novamente. Mas dessa vez ele consegue desferir um ataque que acaba cortando o ombro do Rei Kobold. Mas o nosso protagonista, não muito contente, fala que o ataque foi muito raso. Irritado após receber o ataque do nosso protagonista, o Rei Kobold usa sua habilidade nele. Após receber o ataque, nosso protagonista comenta que conseguiu copiar a habilidade Lâmina Trovejante e percebe que os efeitos dela são aumentar a força dos ataques e prejudicar temporariamente os movimentos do alvo. Nosso protagonista fala que definitivamente seria um saco enfrentar aquela habilidade de frente. Ao perceber que Kisaragi foi atingido pela habilidade do Rei Kobold, Oshigane fica preocupada e chama pelo nome do nosso protagonista. Mas, sem ligar para o ataque do Rei Kobold, nosso protagonista chama Luffy e manda ele atacar. Luffy desfere um forte ataque na direção do Rei Kobold e acaba o acertando em cheio. Após reclamar de dor, o Rei Kobold usa sua habilidade novamente e invoca mais kobolds. Nosso protagonista comenta que aquilo está ficando muito repetitivo e levanta sua espada, ativando sua nova habilidade que acabou de copiar, a Lâmina Trovejante. Ele comenta que aquela habilidade tem outro efeito além do buff na arma. Ele diz que o segundo efeito da habilidade é desencadear um ataque que atordoa qualquer alvo atingido. Então, ele usa sua nova habilidade no Rei Kobold, que após receber o ataque, fica imobilizado e grita de dor. Após ele ficar imobilizado pelo ataque, nosso protagonista dispara em alta velocidade, pronto para acabar com ele. Nosso protagonista acerta o Rei Kobold no peito e diz que vai acabar com ele agora, e desfere um poderoso ataque de raios que desintegra o Rei Kobold. Ao ver as habilidades do nosso protagonista, Oshigane fica impressionada, sem saber o que falar. Nosso protagonista chama a atenção dela e diz que acabou. Enquanto isso,
Ele segurava o cristal deixado pelo chefe. Ela, sem conter a surpresa, diz que ele fez um ótimo trabalho e, em seus pensamentos, se pergunta quem era ele exatamente.